A savana, com a maior biodiversidade do planeta, impressiona por sua exuberância. Estamos falando do Cerrado, bioma presente na Chapada dos Veadeiros, localizado no estado brasileiro de Goiás. O Cerrado brasileiro, ele é um bioma muito antigo, né? Um bioma que evoluiu há dezenas de milhões de anos, 20, 30 milhões de anos. É um bioma que tem uma riqueza de espécies muito grande. São 12 mil espécies de plantas, animais raros e mais de 1000 cachoeiras. Tanta riqueza está sob ameaça. Cerca de quase 70% do cerrado já tem outros usos, já foi degradado de alguma forma, foi convertido para outros usos. E hoje a gente tem aí, com muito boa vontade, menos de 20% do cerrado conservado. Na corrida de preservação do cerrado, agricultores e pesquisadores se unem em um trabalho valioso. A gente tem uma meta que é plantar cerrado na mesma quantidade de estrela no céu. Uma coisa infinita, né? O trabalho de Claudomiro é coletar sementes nativas do cerrado. Mas a semente é bem pequena e dá muita semente. Tudo que ele colhe é utilizado para recuperar áreas que foram degradadas pela pecuária, pela agricultura e pelos desmatamentos. A gente consegue fazer a recuperação de cerrado, introduzindo sementes de gramíneas nativas, de arbustos e de árvores. A cadeia começa com os coletores, né, que vão para campo, coletam as sementes. Em seguida, essas sementes são beneficiadas, comercializadas. Doutora em restauração ecológica, Alba faz parte de um grupo que há 8 anos pesquisa como recuperar o cerrado. O cerrado ele é um contexto completamente diferente de você recuperar uma floresta. Na recuperação de floresta, você introduz árvores. O cerrado é uma savana, então além de árvores, ele também tem um componente arbustivo, um componente graminoso, as gramíneas nativas, os arbustos, que também precisam ser introduzidos nessa área. Com um método desenvolvido pela bióloga, no lugar das mudas das plantas são utilizadas as sementes. A semente, ela tem o plantio em si, ele é mais barato, fica mais barato para quem precisar fazer a recuperação, introduzir por semente, a logística é mais barata. Né? Não tem um ano de produção, de crescimento da muda em viveiro, no saquinho. Né? Então a gente pega, introduz a semente, coloca no solo e pronto. A gente só imita a natureza, e a natureza lança semente na área, então a gente lança também. Um trabalho que só é possível graças ao empenho de coletores como o Claudomiro. A gente viu que nascia tudo, né? Foi uma coisa que a gente ficou, caramba, germina, vamos plantar que germina. O plantio das sementes acontece sempre em dezembro, época de chuva na Chapada dos Veadeiros. Porque aí a gente não vai ter essa preocupação de ficar molhando, né? A chuva mesmo já molha e o cerrado vem fazendo... A coleta das sementes deu tão certo que a comunidade da Chapada dos Veadeiros criou uma cooperativa. A gente ficou um pouco, vamos colocar, viciado de coletar sementes. Então gosto de plantar, né, gosto de coletar. E o bacana desse projeto é que a gente conseguiu envolver famílias, né, de toda a Chapada, gerando renda para essas famílias, para essas comunidades e também restaurando o cerrado. Tá dando um dinheiro bom, né? O senhor hoje vive basicamente da coleta de semente. Disso. Hoje eu tiro a semente e o meu sustento sai da semente. Hoje a gente tem uma associação de coletores aí que está ganhando projeção até internacional. É um trabalho que está sendo conhecido até fora do Brasil. É um trabalho muito delicado. A gente acaba sendo um caçador de sementes. E é importante a gente não coletar tudo, porque a gente deixa semente para dispersão da espécie e também alimento para a fauna. A gente não pode degradar uma área para recuperar outra. Então, as coletas de sementes têm que ser coletas conscientes, né?
uma parte da área pode ser coletada, por exemplo, vamos supor, vai coletar um pé de copaíba, coleta 30% das sementes e deixa 70%. Os guardiões do cerrado trabalham nesse momento na recuperação de uma área de pastagem que era utilizada pela pecuária. Então aqui, por exemplo, nessa área, vocês estão plantando quantos tipos de sementes diferentes? Olha, a gente está chegando aí quase 50 espécies. A gente tenta imitar o cerrado. O cerrado ele tem ambiente florestal, mas ele também tem ambiente savânico e campestre. Os campos fazem parte do cerrado. Então, é preciso reconhecer o valor do cerrado, a importância do cerrado, principalmente aqui na região da Chapada dos Veadeiros, para a recarga de bacias hidrográficas. Preservar o cerrado é sinônimo de garantir água na região. A gente faz um plantio em área total, que a gente chama. Então, a gente tem uma diversidade de plantas acima do solo e também uma diversidade de raízes abaixo do solo, que ajudam na absorção da água, na manutenção da água. O projeto das sementes desperta a consciência sobre a importância do cerrado para a Chapada dos Veadeiros. Se a gente não cuidar, daqui a um tempo, a gente não vai ter essa beleza, não vai ter chapada. Mas a gente está aqui, né? Eles vão desmatando e a gente vai restaurando atrás. Essa que é a nossa missão. Mas se eles vão desmatando na frente, nós vamos plantando atrás. Se eles vão destruindo na frente, nós vamos restaurando atrás. E se eles vão tocando fogo na frente, nós vamos apagando atrás. É que eles não estão enxergando na frente a falta que a água faz. Água pura e cristalina, aliás, é o que faz da Chapada dos Veadeiros um santuário para o pato mergulhão. E ele só vive em rio como um bom indicador de qualidade do ambiente, ou seja, rio de águas cristalinas, rios de corredeira, intercalado por remansos. E águas não muito profundas, porque onde ele consegue ver a presa, o peixe que ele pesca. Então ele é um predador visual, mergulha, pesca. A ave aquática que vive no Cerrado brasileiro é considerada a mais ameaçada das Américas e uma das 10 mais ameaçadas do mundo. Todas as espécies dependem da água boa para viver. Então, uma vez que você começa a fragmentar ecossistemas, né, o desmatamento, essa perda de habitat, ela vai acelerando a extinção de espécies que vivem de recursos fundamentais para a sobrevivência. A água é um desses recursos. A gente tem espécies como o pato mergulhão na Chapada, que depende de ambientes de corredeira. Se a gente começar a parar esses ambientes, a alterar muito esses rios, as espécies vão ser extintas, né? De acordo com a Universidade de Brasília, em 7 anos, o bioma cerrado perdeu uma área equivalente a 14 vezes o território do Distrito Federal. Os olhos internacionais estão muito focados para a Amazônia, né? Mas o desmatamento no Cerrado é muito maior do que na Amazônia. E as queimadas no Cerrado também. E aí a gente vai perdendo essas espécies que só ocorrem ali no Cerrado. Fernando é biólogo e participa de um projeto para a preservação do pato mergulhão. O trabalho de campo é identificar ninhos na natureza, monitorar o casal e o ninho. Uma vez que o ninho está ativo, ele vem a se reproduzir. É monitorado os dias de incubação, né, que a fêmea está ali chocando os ovos. Em 1.000 quilômetros de rios da região, poucos animais foram encontrados. De 30 a 50 patos. É muito pouco, porque a gente tem um dado bem técnico que ele habita em trechinhos de 10 quilômetros de rio. Né? Então, em 1.000 quilômetros de rio, a gente teria que ter pelo menos 100 casais, 200 indivíduos. Não estamos falando somente de uma espécie, mas de um bioma riquíssimo que depende da ação do homem para continuar existindo. Se a gente não fizer nada, daqui a alguns anos, talvez eu veja isso, talvez os meus filhos, essas espécies vão desaparecer. Depende da gente evitar a extinção do cerrado. O caminho que ele está é um caminho de extinção, mas a decisão se ele vai ser extinto ou não está nas nossas mãos. Peço licença aos amigos e também os companheiros para falar do novo mundo desse povo hospitaleiro.